algo em você que tenta ser silenciado todos os dias. Um pensamento, um impulso, um desejo que insiste em voltar, mesmo quando você o empurra para o fundo da mente. Talvez seja o que mais te envergonha, o que mais teme que os outros descubram. Mas e se esse segredo não for uma falha? E se for um chamado? Há forças que não se explicam com lógica. Movimentos dentro da alma que parecem vir de um lugar que não é daqui. O ser humano é o único capaz de esconder de si mesmo o que mais precisa ver. E talvez seja exatamente aí que começa o caminho para o divino. Pense por um instante. E se aquilo que você mais tenta apagar for justamente o que pode te despertar? Carl Jung dizia que o inconsciente dirige a vida até que se torne consciente. E enquanto isso não acontece, chamamos de destino. O destino, então, não seria algo imposto, mas algo que criamos às cegas, obedecendo a impulsos que não compreendemos. Você nunca se perguntou por que certos padrões se repetem? Por que volta sempre ao mesmo ponto, como se uma força invisível o conduzisse ao erro? Talvez não seja um castigo, mas um sinal. O vício, o erro, o descontrole, nomes diferentes para o mesmo enigma. Jung via em cada um deles um código, uma linguagem oculta do espírito. Não são apenas desvios morais, mas tentativas mal compreendidas da alma de expressar o que a mente não suporta. É o inconsciente gritando através de atos que você não domina. O que parece fraqueza pode ser, na verdade, o reflexo de um propósito que ainda não encontrou voz. Há algo em você que clama por libertação, e quanto mais tenta sufocar, mais forte se torna. Observe os desejos que mais o perseguem. Eles não desistem porque pertencem a algo que o mundo não satisfaz. São ecos de uma fome antiga, espiritual, que se disfarça em forma de prazer imediato. Quando você busca preencher o vazio com estímulos, talvez esteja apenas tentando recordar o que perdeu, o sentido. O verdadeiro vício não é pela substância, pelo corpo, pelo poder, é pela sensação de estar vivo. Por um instante de plenitude que revele que há algo além da rotina, algo além da carne. Mas o preço dessa busca é alto. Mergulhar no próprio abismo exige coragem. É olhar de frente o que sempre evitou. Tocar as feridas que moldaram quem você é. Muitos fogem, preferem a distração, a superfície. Outros, os que o destino parece escolher, sentem que não podem mais mentir para si mesmos. Sentem que o vício não é o fim, mas o início de uma revelação. E quando essa percepção desperta, nada volta a ser igual. Talvez você sinta um incômodo agora, um nó no peito, um medo de reconhecer algo que já sabe, mas não admite. É o começo. O despertar nunca é suave, é um rasgo. É o instante em que você entende que não veio aqui para vencer o vício, mas para atravessá-lo, porque dentro dele há uma mensagem. E talvez seja Deus tentando falar com você de um jeito que só você poderia entender. Imagine-se diante de uma caverna escura. A entrada parece respirar, cheira a medo e a lembranças antigas. Tudo em você grita para voltar, mas algo o impulsiona a dar o primeiro passo. Lá dentro, o ar é denso, o chão frio. O som do próprio coração ecoa como um tambor. Cada passo é uma confissão silenciosa. E então, nas paredes, você começa a ver sinais, palavras, símbolos, fragmentos de histórias que parecem falar de você. No fundo, há uma chama pequena, quase invisível, mas viva. É o seu propósito. E o caminho até ela, por mais sombrio que pareça, é o único capaz de acendê-la por completo. A maioria das pessoas passa a vida fugindo de suas cavernas. Fingem luz enquanto tropeçam nas próprias sombras. Outras se perdem dentro delas, acreditando que nasceram condenadas. Mas existem os raros, os que, ao invés de fugir ou se entregar, param e perguntam: o que isso está tentando me ensinar? É nesse instante que a transformação começa, porque todo vício, toda dor insistente, é uma linguagem. E quando você aprende a escutá-la, percebe que o que parecia castigo é, na verdade, um chamado para voltar ao centro do seu ser. Quantas vezes você já tentou mudar e acabou voltando ao ponto de partida? Livros, terapias, promessas, rituais. E ainda assim, algo invisível o arrasta para o mesmo padrão. Não é azar, é um ciclo pedindo consciência.
A mente repete o que o coração ainda não compreendeu. E enquanto o entendimento não vem, o vício se torna o lembrete constante de que há algo mais profundo esperando para ser revelado. Há dores que não se encaixam em diagnósticos. Dores que não se curam com conselhos, nem desaparecem com distrações. São dores que parecem morar dentro de você há vidas. Você as sente nos ossos, no peito, nos sonhos. Elas o acompanham nos dias bons, silenciam nos dias ruins, mas nunca somem. Jung dizia que certos sofrimentos não nascem do presente, mas de um destino ancestral. São feridas herdadas, memórias do espírito, sinais de que sua alma foi chamada para carregar algo que ultrapassa sua história individual. Talvez seja por isso que, às vezes, o mundo parece pequeno demais para o tamanho do que você sente. Você tenta se encaixar, mas há uma parte que nunca se adapta, uma parte que quer ir além. E isso não é fracasso, é vocação. Não foi feito para a superfície. Há em você uma profundidade que o cotidiano não alcança. E é por isso que o universo usa o desconforto como mestre. O sofrimento não é punição, é iniciação. É o convite mais íntimo que a existência pode fazer. O de mergulhar até o fundo de si mesmo, sem garantias, sem atalhos, sem retorno. E talvez, quando tudo ao redor parecer ruir, quando as máscaras caírem e os velhos prazeres perderem o sabor, seja esse o momento em que algo novo começa. O que antes era vício se revela como um portal, a dor como um guia, e o vazio como o espaço onde Deus finalmente pode falar. O que te dói agora está te moldando, está lapidando o que ainda é bruto, removendo o excesso que o impede de ser inteiro. Como um escultor que golpeia o mármore sem piedade, a vida retira o que não é essencial para revelar o que sempre esteve ali, silencioso, esperando para nascer. Jung dizia que o encontro com o destino costuma acontecer no ponto máximo da dor. É ali, quando tudo desaba, que finalmente se escuta o que antes era apenas ruído. O sofrimento cala o supérfluo, e nesse silêncio forçado, a alma fala. Quando a dor chega, ela rasga, mas também desperta, mostra o que é real. Quem sofreu profundamente reconhece a fragilidade dos outros sem precisar de palavras. Há um olhar, uma leveza, uma sabedoria triste em quem atravessou o abismo e voltou. Porque quem foi quebrado no centro descobre algo que a teoria não ensina. A compaixão nasce do colapso. O sofrimento é uma forma bruta de aprendizado, dolorosa, mas precisa. E quando ele deixa de ser inimigo e passa a ser mestre, algo muda para sempre. Mas o que aconteceria se você parasse de resistir e começasse a ouvir o que a dor tenta dizer? E se ela não fosse o fim, mas o idioma através do qual o divino se comunica? Talvez esse seja o segredo que quase ninguém tem coragem de encarar. O sofrimento não destrói o sentido da vida. Ele o revela. Existe um ponto em que o silêncio se torna ensurdecedor. Quando tudo e todos se afastam, quando até as orações parecem não ecoar, surge um tipo de solidão que poucos suportam. Mas é ali que os escolhidos são forjados. A solidão não é ausência de amor. É o ensaio da presença total. Quando o mundo se cala, o universo inteiro sussurra. Jung observava que antes de qualquer expansão verdadeira, a alma é conduzida a esse deserto interno. É como se o próprio cosmos dissesse: antes de falar ao mundo, aprende a escutar o que há dentro de ti. E você, já notou como o silêncio pode pesar mais do que 1000 vozes? Já percebeu que existe uma paz incômoda, densa, que só aparece quando está completamente sozinho? Essa é a fronteira entre o medo e a revelação. Quando o barulho externo some, o invisível ganha forma. É ali que se entende por que a multidão nunca o preencheu e por que há tanto tempo parece que você espera algo que ainda não tem nome. A solidão é o espelho mais honesto que existe. Nela, não há disfarce possível. Você se vê sem o papel que desempenha, sem o corpo social que o protege, e por um instante terrível e sagrado, percebe que está diante de si mesmo. Esse é o ponto onde muitos desistem, mas também é o lugar onde poucos despertam. A ausência de ruído se torna um portal para um tipo de presença que o mundo não pode oferecer. Já se perguntou o que aconteceria se, em vez de fugir da solidão, você a tratasse como um templo?
E se cada minuto de silêncio fosse um convite a conhecer a versão mais profunda e esquecida de quem você é? Jung chamava esse processo de individuação, o nascimento do verdadeiro eu. Não é um caminho de conquista, mas de revelação. Não se trata de acumular, e sim de despir. A individuação não começa quando você entende o mundo, mas quando aceita olhar para dentro, sem querer fugir. Nesse instante, a dor deixa de ser um obstáculo e se transforma em passagem. O silêncio deixa de ser vazio e se torna morada. E o que antes parecia escuridão, começa a brilhar com uma luz que não vem de fora. Há um momento em que o silêncio deixa de assustar e começa a ensinar. É nele que uma voz antiga se torna audível, uma intuição quase esquecida que sussurra direções com a precisão de quem já conhece o caminho antes mesmo que você o trilhe. A solidão, que antes parecia castigo, revela-se como treinamento. Enquanto o mundo corre, você é desacelerado à força, conduzido a um território interior onde a pressa não existe. Ali, o tempo se dobra e o invisível começa a se revelar em fragmentos. Uma lembrança, um pressentimento, uma coincidência improvável que não parece mais coincidência. Cientistas da Universidade de Harvard descobriram que os momentos de isolamento profundo ativam áreas do cérebro ligadas à criatividade e à memória emocional, como se a mente aproveitasse o silêncio para reorganizar sua própria estrutura. O que Jung chamou de individuação, hoje a neurociência descreve como neuroplasticidade dirigida pela consciência. O cérebro muda quando você o escuta. E curiosamente, esse processo acontece de forma mais intensa justamente quando há solidão e introspecção. Ou seja, aquilo que o mundo chama de ficar sozinho pode ser biologicamente um estado de reconstrução espiritual. Mas e se essa necessidade de estar só não for fuga, e sim proteção? Já percebeu como às vezes você se sente drenado mesmo entre pessoas que ama? Como há momentos em que o simples ato de conversar parece pesar toneladas. Talvez não seja fraqueza. Talvez seja sensibilidade refinada, uma forma de defesa contra os ruídos que interferem na frequência que sua alma está tentando sustentar. O silêncio, nesse caso, é filtro, um tipo de escudo invisível que o separa do que ainda não está pronto para acompanhar o seu ritmo. Alguns monges tibetanos chamam isso de período do eco. É quando a alma, após um longo tempo de ruído, precisa ouvir o próprio som reverberar antes de responder ao mundo. Durante esse tempo, o universo parece distante, mas na verdade está apenas esperando o seu ajuste interno. E talvez seja por isso que, enquanto outros estão se exibindo, você sente vontade de se esconder. É porque está sendo preparado, polido. Você já se perguntou quantas respostas perdeu por medo do silêncio? Quantas vezes Deus tentou falar em sussurros e você procurou por sinais em meio ao barulho? O silêncio, às vezes, não é ausência de mensagem. É o volume exato daquilo que o espírito consegue suportar. Há dores que resistem ao tempo. São feridas que não cicatrizam com distrações nem desaparecem com orações automáticas. São como portas entreabertas dentro de nós, esperando ser atravessadas. Jung chamava essas marcas de feridas sagradas. Ele acreditava que nelas habita a chave da missão individual, o ponto em que a alma toca o divino de maneira pessoal e intransferível. Essas feridas costumam surgir cedo, um abandono, uma humilhação, uma perda que marcou o corpo e a memória. E mesmo que os rostos mudem, o enredo volta sempre ao mesmo lugar. Você pode tentar mudar de cidade, de profissão, de parceiro, mas o padrão persiste. Não porque esteja preso ao passado, mas porque algo dentro de você ainda não foi compreendido. O inconsciente repete até que o consciente aceite aprender. O que não é transformado, se repete. E o que é transformado, se converte em poder. É por isso que tantas pessoas que inspiram o mundo foram antes profundamente feridas. O dom delas nasceu do trauma. O brilho que carregam é a cicatriz daquilo que um dia as destruiu. Pense em Mandela, que após 27 anos de prisão, saiu dizendo que precisava libertar o coração antes de libertar o país. Pense em Frida Kahlo, que transformou a dor física em arte imortal. Pense em Jung, que atravessou uma crise psíquica tão intensa que quase o fez perder a sanidade.
E foi exatamente ali que escreveu suas obras mais revolucionárias. Coincidência? Ou será que o abismo é a forja dos que vieram para iluminar? E você, já pensou que talvez sua dor seja o prelúdio de um chamado? E aquilo que mais o fez sangrar possa ser um dia o instrumento com que vai curar outros? Talvez a ferida nunca tenha sido punição, mas convocação. E talvez agora, o silêncio que antes doía esteja apenas anunciando que o tempo da escuta terminou e o tempo de agir está prestes a começar. Quando alguém que já atravessou o inferno fala, a alma de quem escuta reconhece a verdade. Não há fingimento possível na voz de quem já perdeu tudo e mesmo assim decidiu continuar. Talvez a sua ferida tenha te deixado mais fechado, mais cético, mais cansado. Mas, sem perceber, ela também te tornou mais atento ao que é real, mais sensível ao sofrimento dos outros, mais capaz de enxergar o que se esconde nas entrelinhas. Isso também é dom. A dor que parecia te afastar do mundo, na verdade, te conectou a ele de um modo que poucos conseguem compreender. Mas, e se essa dor nunca tivesse sido só sua? E se ela fosse o eco de algo muito mais antigo? Um padrão, uma herança, um pedido de cura vindo de gerações passadas? Jung acreditava que certos indivíduos nascem para interromper a repetição. São os que sentem demais, os que não se encaixam, os que carregam um peso que não pertence apenas à própria história. Esses são os reparadores invisíveis, as almas que purificam o destino familiar ao transformar sofrimento em consciência. Talvez você seja um deles. E se for, entenda, não é castigo, é convocação. Romper ciclos exige coragem, porque implica ver o que todos preferem ignorar. Exige paciência para curar o que outros deixaram ferido e generosidade para não se tornar prisioneiro da dor que veio antes de você. Mas quando o ciclo finalmente se quebra, algo muda em toda a linha do tempo. É como se a vida respirasse aliviada. O passado se liberta, o futuro se abre e o presente se enche de sentido. Você já percebeu que quando começa a usar o que te feriu para aliviar a dor de alguém, algo dentro de você se reorganiza? O sofrimento deixa de ser uma pedra e se transforma em ponte. Quando uma cicatriz é mostrada sem vergonha, ela passa a ensinar. Quando uma queda é contada com verdade, ela cura. O que parecia fraqueza se revela força. É assim que o trauma vira propósito, no instante em que deixa de ser segredo e se torna serviço. Mas há sempre um momento de virada. Um instante em que a vida te testa, quase como se quisesse saber se você realmente entendeu a lição. Pode ser uma perda, um encontro inesperado, uma recaída, um silêncio mais profundo do que todos os anteriores. É a última prova. E quem atravessa esse momento sem fugir, quem permanece presente mesmo quando tudo parece ruir outra vez, desperta diferente. Não volta a ser quem era, porque nesse ponto não há mais dúvida. O sofrimento não foi punição, foi iniciação. Talvez tudo o que você viveu até aqui tenha sido preparação. Cada vício, cada fracasso, cada solidão. Talvez nada tenha sido erro, apenas linguagem. Uma forma do divino te esculpir de dentro para fora. O ouro não nasce pronto, precisa do fogo. E é isso que você tem sido, forjado. Os escolhidos não são os que nunca caem. São os que mesmo em pedaços ainda acreditam no valor de recomeçar. São os que olharam para a própria sombra e não fugiram. Os que transformaram a culpa em sabedoria, o medo em compaixão, o silêncio em escuta. E é nesse instante, quando você entende que não precisa mais se defender da própria dor, que algo maior começa a agir através de você. E se tudo o que viveu fosse apenas o ensaio para o momento em que finalmente compreenderia o porquê de ter sobrevivido, talvez seja agora. Talvez este seja o ponto em que o caos termina e a criação começa. Respire, sinta, porque quando o coração se abre de novo, não há mais destino, só propósito. E você, que um dia se sentiu perdido, talvez tenha sido o escolhido o tempo todo, não para sofrer, mas para despertar os que ainda dormem. Não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa é o que vai fazer agora com tudo o que aprendeu no chão. Porque às vezes é só ali, no ponto mais baixo, que Deus consegue finalmente ser ouvido. Quero te contar algo.
Por muito tempo também carreguei dores que não sabia como explicar. Passei noites acordado, tentando entender por que eu sentia tanto, porque parecia haver um peso invisível me acompanhando onde quer que eu fosse. E a verdade é que, no início, só encontrei silêncio e vícios disfarçados de alívio, distrações que prometiam esquecimento, mas deixavam o vazio ainda maior. Foi então que, como talvez esteja acontecendo com você agora, comecei a cruzar com certas ideias, certas palavras que pareciam vir de outro tempo. Jung foi uma delas. Ele me mostrou que a dor não é um erro, é um símbolo, que a sombra não é o fim, mas o começo. E pouco a pouco, uma pequena luz começou a se acender dentro da minha própria escuridão. Era frágil, quase invisível, mas real. Foi essa luz que me guiou até aqui. E se você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você também começou a despertar. A transformação não é um milagre repentino, é uma escolha diária. Começa com o simples ato de parar, respirar e olhar para o que dói sem fugir. Quando você aceita o que antes tentava negar, algo poderoso acontece. O passado perde o controle e o presente ganha sentido. Esse é o primeiro passo prático, a consciência. Depois vem o segundo, o movimento. Comece pequeno, escreva o que sente, caminhe em silêncio, converse com alguém de verdade, não para pedir respostas, mas para ser ouvido. Faça algo que te aproxime de si mesmo todos os dias, mesmo que ninguém veja. A vida não espera que você seja perfeito, só que seja honesto. E honestidade com a própria alma é o início de toda cura. Talvez seu propósito não esteja escondido em grandes planos, mas nos pequenos gestos de coragem que você repete quando ninguém está olhando. Lembre-se, o sofrimento que te quebrou foi o mesmo que te ensinou a ver. E ver, de verdade, já é metade do caminho para transformar. Agora quero te pedir algo simples, mas importante. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se alguma frase, imagem ou silêncio deste vídeo te fez pensar, respirar diferente ou sentir que não está sozinho, mostra isso. Deixa o teu like, escreve um comentário, mesmo que seja anônimo, um símbolo, um emoji, algo que diga "eu também estou aqui". Isso ajuda mais do que imagina, porque cada mensagem faz essa conversa continuar. Leva essa luz a quem ainda está preso na própria caverna. E por favor, se inscreve no canal. Não por estatística, mas por propósito. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te encontrou no momento certo. E eu te prometo, os próximos vídeos não são só histórias, são caminhos. Caminhos para reprogramar tua mente, reconstruir tua fé e lembrar por que ainda está aqui. Agora escolhe. Pode fechar o vídeo e voltar ao ruído de sempre. Ou pode ficar, mergulhar mais fundo e descobrir até onde essa luz dentro de você pode brilhar. A decisão é tua. E o despertar começa exatamente agora.